Olá, gente. Quem fala aqui é Pastor Júlio. Estamos no Ministério do Farol, na missão aqui em Teresópolis, com muito frio. E hoje nós vamos continuar. Hoje é a parte 2 dessa série que começamos, a parábola do administrador infiel, que está em Lucas capítulo 16, versículo de 1 a 15. Deve já estar aqui embaixo, você deve ler aqui. Parábola do administrador infiel, Lucas 16, de versículo 1 até o versículo 15. É muito importante essa série. Poucas pessoas têm falado detalhadamente sobre esse texto. O Senhor tem nos dado graça para poder entender e passar isso para o teu coração. Uma coisa importante antes de ouvir a palavra de Deus, sempre, não aqui, em qualquer lugar. Não basta ouvir a palavra. Você tem que captar a palavra na hora que você está ouvindo. Se Deus não te revelar ali na hora, fica difícil. Você apenas vai ouvir com a sua mente. E a gente precisa ouvir com a mente primeiro e captar no espírito. Aí nunca mais ninguém vai tirar isso de você. Eu quero dar agora toda a honra e glória ao Senhor Jesus, para que Ele me inspire você no seu coração. Pai, a glória é tua, a honra é tua, e a revelação e a inspiração é tua, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler a parábola e já vamos começar a dissecar o que Jesus está falando. Eu fiz isso na primeira aula, fiz algumas considerações também, sim, mas talvez você esteja pegando essa, eu vou ler então. Nossas aulas estão entre 25 minutos e 30, aliás, estamos fazendo isso com todas as séries. Muito bem, disse Jesus também aos discípulos, palavra para os discípulos do Senhor. Ele conta uma parábola e diz assim: havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar. Defraudar é a mesma coisa que usar de astúcia. Ele estava então defraudando os seus bens, os bens do seu senhor. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois? O meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra? Não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Ou seja, ele estava dizendo assim: eu já sei o que eu vou fazer. Quando eu for mandado embora, eu vou fazer amigos e eles vão me receber na casa deles. Continuando, diz Jesus contando: tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse o primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite, ou 100 barris de azeite. Então disse, o administrador: faz o seguinte, toma a tua conta e escreve 50. Uau! Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coroas de trigo, ou seja, 100 medidas de trigo. Imagina aí uma medida, eu não sei exatamente qual é, também não é tão importante, mas 100 quilos de trigo. Aí ele disse, o administrador disse para o devedor, ele faz o seguinte: toma a tua conta, assenta-te e escreve 80. Agora, olha só que palavra. E elogiou
o Senhor, o administrador infiel. O Senhor aqui é o próprio Senhor Jesus. Porque se houver atiladamente, ou seja, essa palavra, né, a minha tradução não é tão boa, porque ele havia usado de esperteza. E Jesus continua dizendo, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ou seja, Jesus estava dizendo que os ímpios, os incrédulos, os não salvos, eles são mais espertos nos negócios, nos relacionamentos de negócios, do que as pessoas que pertencem à luz, ou seja, do que nós cristãos. Ele continua a parábola dizendo, agora Jesus já está aplicando, aquilo era uma história e ele agora já está falando verdades aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, quem é fiel nas coisas pequenas, será fiel também nas coisas grandes, é o que o Senhor estava falando. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Ou seja, no muito, desculpa. Ele estava dizendo também, quem é desonesto nas coisas pequenas, vai ser também desonesto nas coisas grandes. Agora ele diz assim, se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta ou desonesta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Uau, tem muita coisa aqui. Jesus continua dizendo para quem? Para os discípulos. Isso aqui não é palavra para ímpio, não. É para o cristão salvo. Ele disse, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, né? Quem vos dará o que é vosso? Quem vos dará o que é de vocês? Jesus continua a parábola dizendo, agora a verdade, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra bem prática aqui, Jesus estava dizendo assim, ninguém pode ser escravo, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Porque ele vai detestar um e vai gostar do outro, ele vai ser fiel a um e vai desprezar o outro. Então, temos que escolher a quem servir. E ele conclui dizendo, vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Agora a história continua, embora no final só que eu vou comentar essa parte. Os fariseus, que eram avarentos, lembra, ele estava falando com os discípulos, mas enquanto ele falava, diz que os fariseus que eram avarentos, ou seja, que amavam muito o dinheiro, ouviam tudo isso e ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, ele agora estava dizendo para esses homens da lei, fariseus, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles, vocês parecem muito perfeitos, muito bonzinhos, mas Deus é que conhece o coração de vocês. Jesus estava dizendo, olha, aquilo que as pessoas pensam que vale, não vale nada para Deus, trocando em miúdos. Muito bem, então vamos agora começar. Não sei quantas séries, quantas aulas vamos ter, mas eu tenho certeza que daqui para frente você vai entender muito bem como usar o dinheiro. Eu vou falar sobre riquezas, dinheiro e quem sabe algumas
coisas novas, principalmente que Deus está revelando nesses últimos dias. Primeira coisa que você tem que entender: todos os verdadeiros cristãos, salvos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, eles são administradores. Mas a palavra aqui é mordomo. Essa palavra, eu já sei, mordomo. Nós temos que entender daqui a pouquinho o que o mordomo fazia naquela época, ok? Então eu e você, querendo ou não, se você foi salvo por Jesus, você é um mordomo, ou seja, você é um administrador de Deus. Tem que entender isso. Não, mas sim, você é um administrador. Por quê? Porque ele entregou a mim e a você os seus bens para que nós cuidássemos. É isso que nós vimos aqui na parábola. Então, eu quero dizer o seguinte: como cristão, nós temos que servir a Deus na sua casa, na igreja, aos nossos irmãos como mordomos. Mas interessante aqui, é que se você percebeu aqui, Jesus usou essa parábola, ele fala aqui de um mordomo, um administrador injusto, desonesto. Mas ele usou esse mordomo injusto para ilustrar como deve ser o nosso serviço na casa de Deus. Ei, pastor, peraí, calma, vamos ouvir. Ou seja, isso não quer dizer, preste atenção, que o Senhor está dizendo aqui que nós temos que ser pessoas injustas, desonestas, enquanto servimos a Deus. Ele não estava enfatizando isso. Óbvio. Mas o âmago deste texto, eu já vou dizer agora, e nós vamos entender com outros detalhes. O mais importante aqui era a prudência. O que Jesus elogiou foi a prudência daquele mordomo, daquele administrador, muito embora ele tenha sido injusto. Veja só, aqui no versículo 1, como nós lemos, ele disse que tinha um mordomo que foi aqui acusado de estar defraudando os bens do seu patrão. Ou seja, ele estava usando astúcia com os bens do Senhor. Agora, vamos ler uma outra coisa importante. Vamos ao versículo 8. Eu vou dissecar o texto todo, obviamente, ao longo dessa série. No versículo 8 diz: e elogiou o administrador, ele elogiou o mordomo, porque ele havia usado de esperteza na sua prudência. Ele chega a dizer, lembra que os filhos do mundo são mais prudentes, mais espertos nos relacionamentos do que os filhos da luz, do que nós cristãos. Então veja só, pastor, o que é um mordomo? A figura do mordomo naquela época, desde o mundo antigo, ele tinha uma função de administrar a casa de um senhor, alguém que tinha muito dinheiro, e ele tinha que administrar essa casa segundo os recursos daquele administrador. Às vezes um era mais rico do que o outro, mas se ele tivesse menos também não importa. Conforme os recursos que ele tinha, o seu patrão, ele tinha que administrar tudo. Ou seja, ele tinha que tomar conta de cada membro da família. Se tinha 5 filhos, 4 filhos, ele tinha que providenciar a alimentação, ele tinha que providenciar a roupa que eles iam vestir, ele tinha que cuidar do transporte, enfim, de tudo. Ou seja, essa administração dependia de cada um. Agora, ouça aqui, isso aqui é muito importante, nessa parábola aqui. Nós vimos, quando ele foi confrontado com o Senhor, o administrador infiel, ele ficou assim, dizendo, o que eu vou fazer? Então, ele já estava despedido, mas ainda não tinha sido mandado embora. Ele tinha que prestar contas da administração dele. Então,
enquanto esse administrador infiel estava na casa do seu patrão, ele aproveitou aquela oportunidade, já que ele ia sair, para fazer alguma coisa para outras pessoas. Veja, ele não roubou. Isso aqui não é Lava Jato, não. Isso aqui não é JBS, que o pessoal rouba em benefício próprio. Não, este é um detalhe importante. Ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer alguma coisa, não para mim, mas para outras pessoas, né? E porque eu fazendo isso, mais tarde, essas outras pessoas vão fazer alguma coisa por mim, né? Ou seja, eles vão me recompensar, já que eu estou demitido, né? Eu não vou roubar, eu não vou fazer isso, aquilo, eu já sei. Ele, né, chegou a cada um dos devedores e disse, não, você deve quantos? 100 barris de trigo, então escreve 80, ou de azeite escreve 50, ou seja, ele fez alguma coisa para as outras pessoas. Não estou dizendo que estava certo, o princípio que Jesus usou e que ele elogiou foi a prudência do mordomo em fazer alguma coisa. Está entendendo? Eu estou falando isso para mim e para você. Ele elogiou o mordomo injusto, desonesto, somente por ele ter agido com prudência, não pela sua desonestidade. O que Jesus está querendo falar para você e para mim? Nós recebemos dinheiro do nosso trabalho, da nossa vida, e esse dinheiro, na verdade, nem é nosso, é de Deus. Muita gente acha, não, esse dinheiro é meu, eu faço, essas riquezas são minhas. Tudo pertence ao Senhor, tudo. Então, o que Jesus está dizendo é que nós temos que ser prudentes, ou seja, fazer as coisas certas e não erradas, na hora certa, aproveitando cada oportunidade que está na nossa vida. Você tem um trabalho, você ganha dinheiro, e o que você faz com o seu dinheiro? Isso aqui que é mais importante. Veja agora o versículo 9, vamos ler. O próprio texto já fala, eu só estou tentando encaixar poucas ideias, porque não adianta eu colocar o que eu acho. Eu sei que você talvez esteja dizendo, não, meu dinheiro é meu, com muito suor eu ganhei e tal, eu ralei e tal. Vamos ver. Versículo 9 diz, Jesus diz, e eu vos recomendo, ele está falando para os discípulos, das riquezas, ou seja, a palavra aqui é mamon, tá? Ou seja, do dinheiro que pertence ao sistema mamon, que era um sistema o quê? Satânico. O dinheiro foi produzido, foi criado pelo sistema do mundo e é, aos olhos de Deus, uma coisa satânica. Tá? Eu não vou explicar tudo agora, mas eu estou lendo aqui. Então ele disse, eu recomendo para vocês que dessas riquezas, do dinheiro, de origem iníqua, ou seja, o dinheiro é injusto. Nós estamos vendo aqui, o Brasil está cada vez mais pobre, porque pessoas estão usando o dinheiro da injustiça, e a gente poderia falar isso aqui, se os governos fossem justos, não haveria pobreza, haveria trabalho para todo mundo. Então o dinheiro é o dinheiro da injustiça. Mas Jesus está falando para mim, para você, que com esse dinheiro da injustiça nós temos que o quê? Agora aqui é um outro ponto importante. Temos que fazer amigos. Por quê? Para que quando aquelas faltarem, aquelas o quê? Aquelas riquezas, aquele dinheiro, que ela, né, vamos ver o que isso significa. Quando faltar essas riquezas, faça amigo enquanto você tem. Porque esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Uau, Jesus, que história é essa? Quer dizer que com o meu dinheiro, entre aspas, quando você tem o seu dinheiro, as suas riquezas,
você tem que fazer com elas amigos, porque quando você não tiver mais, e isso é um fato que vai acontecer, esses amigos, como aconteceu com ele, quando faltar, já que eu perdi, vamos usar o contexto da parábola, né? Ele já me mandou embora, eu só estou prestando a conta. Mas quando eu for embora, eu tenho certeza que a amizade que eu fiz com eles, eles vão me ajudar mais adiante. E Jesus disse, façam amigos, discípulos, com o dinheiro da injustiça, enquanto você está aqui, porque mais tarde esses amigos vão receber vocês nos tabernáculos eternos. Ou seja, talvez isso seja novo para você, ou talvez vai cair agora de uma maneira muito tremenda. Todo dinheiro e riqueza que você receber, que vem da parte do Senhor, você tem que fazer isso para auxiliar, para ajudar outras pessoas. Eu sei que na nossa mentalidade eu trabalhei, é para mim. Eu primeiro quero resolver meus problemas, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que pagar isso, eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que fazer isso, tal. Você tem que fazer para os outros, é o que Jesus está dizendo. Mas fazer como? Segundo a orientação de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus dá fortunas e riquezas para muito cristão, eu estou falando para o povo de Deus, e ele só gasta com ele, com a família, e mal. Olha, o princípio aqui fundamental é, qualquer coisa que você tem, seja muito, seja pouco, seja quase nada, o princípio é, eu tenho que fazer amigos com isso. Vou explicar, não adianta falar agora em 25 minutos, eu tenho mais 5 minutos. Então você vai ter que assistir a aula 3, porque eu vou explicar muito. Então, como eu disse, Jesus não está aqui elogiando a desonestidade. Ele está usando a prudência. Eu tenho que ser prudente, não importa se eu tenho muito dinheiro ou pouco. Eu tenho que usar de prudência com muito ou pouco que eu tenho. E a prudência começa quando eu penso nos outros. Então, veja só. O dinheiro, quando ele acabar, ele não vai ter mais nenhuma utilidade aqui, né? O que Deus está falando aqui? Eu já vou falar uma coisa para vocês e vou explicar mais adiante. Na era da igreja, enquanto nós estamos aqui, nós gastamos, recebemos dinheiro e gastamos, e um dia esse dinheiro vai acabar, ou seja, Jesus está fazendo uma referência aqui já ao reino milenar, ok? Por isso que ele disse, né? Façam amigos na era da igreja enquanto você estiver aqui, porque quando não existe mais este mundo, não é quando acabar o seu dinheiro aqui, embora muita gente torra o dinheiro, é tão imprudente, quando vê, perde tudo, né? Talvez pela própria injustiça. Ele disse, olha, esses amigos que você fizer hoje, fazendo amizade e ajudando eles, eles vão receber vocês, leia lá o texto, aonde? Nos tabernáculos eternos. Vou explicar melhor. Sim, uma referência ao reino de Deus, que não vai ter dinheiro. Na era do reino vai ser esse princípio. Todo mundo vai ter tudo, Jesus vai estar reinando conosco, é uma maravilha. Mas eu vou ter que parar por aqui, né? E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Foi apenas a introdução, né? Hoje foi a aula 2, então a gente volta para a terceira parte. Eu quero declarar que se você assistir pelo menos essas 10 primeiras aulas de 25, 26 minutos, você vai mudar a sua atitude com relação ao dinheiro e melhor do que isso vai mudar a sua atitude com relação a Deus. Porque lembra que ele disse no final, ninguém pode amar os dois senhores. Ou você ama o dinheiro ou você ama a Deus. Isso é para mais adiante. Então,
fique conosco, nós estamos no YouTube, estamos na internet, estamos nas mídias sociais, como no Facebook, Blogspot, Missão do Farol, tudo junto, blogspot.com.br. Eu acho que já está aqui embaixo. Você pode entrar lá, você pode ir no Facebook, Missão do Farol, né? Um alerta para o povo de Deus. Enfim, nós vamos colocar isso aí. O mais importante é que você seja muito abençoado com essa palavra. Essa palavra não é minha. E olha, eu não comecei nem a falar 2% do que eu tenho para falar. Então fica teu amigo aqui, Pastor Júlio, da Missão, a todos os amigos, os alunos que nos acompanham, e com certeza o Senhor vai te abençoar tremendamente. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso. Até lá.